crescimento. Posso ouvir um amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, verso de número 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedidia, filha de Adaías. Ela era de Boscate. E ele fez o que o Senhor aprova. Andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias, mande-o ajuntar prata que foi trazida ao templo do Senhor, e que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos do templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Olhe para mim. Josias foi o 16º rei de Judá. Ele sobe ao trono com 8 anos de idade e tem um longo reinado de 31 anos. Olhe para mim. Esse moço assume o trono com 8 anos. Mas a Bíblia vai no verso de número 3 dar o relato da sua primeira ação como governante 18 anos depois. Significa que ele assume o trono com 8, mas tem seu primeiro ato com 26. Olhe para mim. 16 anos depois de assumir o trono, ele começa a sua ação. O que eu quero dizer com isso é que existe um tempo de silêncio onde Deus nos amadurece. O que eu quero dizer com isso é que às vezes nós estamos no tempo do silêncio e não percebemos que Deus está nos amadurecendo para uma grande tarefa. A vida não é uma corrida de quem chega primeiro. A vida, meu irmão, é cumprir propósito. Talvez você está preocupado com a comparação. Anote uma coisa que eu preciso que você tome nota para essa semana. A comparação é a mãe da frustração. Por 16 anos, o rei Josias teve um reinado de silêncio, sem obra e sem realização. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu vim dizer para a gente que está sofrendo pelo silêncio e o passar do tempo de Deus, e está pensando que Deus te abandonou e que Ele não tem propósito contigo. Alguém talvez estava dizendo: Josias será um fracasso, nada aconteceu, mas o que Deus estava preparando para o futuro dele era tão extraordinário, que Judá jamais esqueceria dele como rei. Segure na mão de alguém e diga: você não está numa competição de velocidade, você foi chamado para acertar um alvo. Levante a mão e diga comigo: Senhor, me ensina a suportar a pressão do tempo. Porque algumas pessoas estão dizendo para você e para mim que o tempo está passando, e parece que nada está acontecendo. Mas o que eu quero te dizer é que não está acontecendo por fora, mas está acontecendo por dentro. Porque Deus tem, antes de um compromisso de fazer alguma coisa por fora, te amadurecer por dentro. Bem-vindo ao teu tempo de maturidade. Quantos podem dizer amém? O silêncio muitas vezes é o tempo da maturidade. Segure na mão de alguém mais uma vez, diga assim: todo filho tem direito, mas só o maduro tem acesso. Significa que filhos têm direitos, mas só a maturidade te permite acessar.
O que Deus está dizendo é: já te escolhi, já preparei, o teu direito está garantido, mas é a maturidade que vai abrir a porta. Portanto, viva o teu tempo de maturidade, descansa, a tua herança ninguém toca. O que acontece com Josias é que passa um longo tempo de silêncio. Parece que nada está acontecendo e que Deus o abandonou, ou que ele está fazendo apenas um reinado de fachada. E as pessoas começam a dizer: quando vem a primeira obra? Quando vem o primeiro grande feito? Quando vem a primeira grande conquista? Mas por dentro Deus está amadurecendo o homem, por dentro Deus está construindo a pessoa, por dentro Deus está criando bases sólidas. Fundamentos são caros, mas são invisíveis. Fundamentos são essenciais, mas não são notados. Cavar na areia é mais barato. Cavar na areia é mais rápido. Cavar na areia é mais leve. É por isso que tem muita gente que disparou na frente e você parece que ficou para trás. Porque quem cava na areia vai mais rápido. Quem cava na areia gasta menos. Quem cava na areia sofre menos. Quem cava na rocha demora mais. Quem cava na rocha cansa mais. Quem cava na rocha gasta mais. Mas a diferença é que um dia o vento sopra, a água corre, a chuva desce e a casa na rocha fica, mas a casa na areia não se sustenta. Vai levar um tempo de maturidade, mas é o fundamento que te dá a garantia. Ei, levante a tua mão e diga: eu não estou competindo, estou cavando na rocha e recebendo a minha fundação. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor neste lugar? Eu vim te dizer: deu tempo da maturidade, deu tempo para amadurecer e coisas extraordinárias vão acontecer. O que Josias fez foi começar uma reforma. E essa reforma vai ter 2 pontos essenciais. O primeiro é que ele redescobre a Páscoa. A Páscoa, a festa mais importante para o calendário hebreu, havia sido esquecida. Porque tem gente esquecendo coisa importante. O segundo é que ele redescobre o valor da casa de Deus. E estas 2 coisas são primordiais. Olhe para mim. Primeiro, quando ele redescobre a Páscoa, ele relembra o dia da libertação dos hebreus saindo do Egito. A Páscoa é a noite em que o sangue do cordeiro está na porta e o mal passa. Por isso Páscoa vem do hebraico Pessah, que é passagem, ou seja, o mal que era para entrar na casa deles, pulou e entrou em outra casa, mas na casa deles não entrou. Quantos tem uma casa marcada com sangue? Agora olhe para mim. Para nós cristãos, Páscoa é cruz. Para nós cristãos, Páscoa é cruz. E há muita gente que está precisando redescobrir nossa Páscoa, redescobrir a cruz. Deixe-me falar rapidamente com vocês sobre a teologia da cruz. A teologia da cruz, eu quero condensá-la aqui em 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que a cruz coloca um antes e um depois. Repete comigo: antes e depois. A teologia da cruz coloca para nós um antes e um. Quem encontra a cruz de Cristo tem um antes e um depois. Antes era trevas, agora é luz. Antes estava longe, agora está perto. Antes era escravo, agora está livre. Antes era morte, agora é vida. Antes era inferno, agora é céu. O que Deus está te dizendo é: entenda que a cruz sempre coloca um antes e um depois. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Se você passou pela cruz de Cristo, teu passado não passou. Número 1,
antes e depois. Número 2, a teologia da cruz me ensina que a cruz quitou a dívida. Ou seja, eu e você não estamos mais sobre condenação. Levante a mão e diga comigo: a dívida foi paga. Não há maldição nem condenação sobre nós. A Bíblia diz que o escrito da dívida que nos era contrário foi rasgado, ou seja, sobre mim e sobre você não há mais condenação. Então a cruz está dizendo: o passado ficou e a dívida com ele. Antes você estava comprometido, mas agora você está livre. Antes você estava aprisionado, mas agora você é liberto. Quantos podem dar glória a Deus? E o terceiro ponto para a gente analisar sobre a cruz e a teologia dela é que nela nós nos tornamos filhos. Ela nos reconciliou com Deus. A Bíblia diz que antes éramos inimigos de Deus por natureza, mas agora nos tornamos filhos amados, família do Pai. O que eu quero dizer é que isso muda completamente o teu status. Teu passado não prevalece, não há sobre você dívida ou cobrança, e agora você foi reconciliado com Deus. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Isso muda a nossa vida. Quantos podem dar glória a Deus? E é justamente por descobrir isso que a história de Josias começa a ser escrita de maneira diferente. E por quê? Porque ele é um rompedor. Olhe para mim. Ele rompeu. O que ele fez? Seu avô foi o rei mais perverso de Israel, Manassés. Seu pai foi tão perverso quanto seu avô, Amon. Mas ele disse: eu não vou viver a história do meu avô, eu não vou viver a história do meu pai, eu vou viver a história que Deus tem para mim. Quando ele descobre a Páscoa e o templo de novo, ele rompe com o histórico da família e ele começa a escrever uma história nova. E é por isso que ele foi tão extraordinário, porque houve uma ruptura espiritual. Preste atenção, e os próximos 5 minutos pode mudar completamente o destino seu e da sua próxima geração. Porque o que acontece é que muitas pessoas estão sob uma influência espiritual familiar. Laços espirituais que aprisionam pessoas há muito tempo. E que oprimem estas pessoas e vão se seguindo. E o pai fez, o avô fez, o bisavô fez. E agora Deus está te dizendo: você vai romper. Sim, eu sei que seu pai deve ter te deixado heranças positivas e saudáveis, e não é sobre isso que estamos falando, mas nem toda cultura é boa, e nem toda história vale a pena ser vivida. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que aquilo que operava na tua família até você hoje, está sendo quebrado pelo sangue de Jesus. Há algumas pessoas que estavam presas em laços espirituais. Aqui mesmo, agora há pouco, quando chamamos pessoas à frente, foram livres de laços opressores que duravam há gerações. Você não é sua mãe, você não é sua tia, você não é sua avó, e a história não vai se repetir. O que agia até agora com liberdade foi paralisado. No mundo espiritual houve uma quebra. Quantos podem levantar a mão com autoridade neste lugar e dizer: hoje um cativeiro foi rompido na minha geração, algo novo começa a acontecer em nome de Jesus. Quem crê nisso diga amém. Deus está quebrando. Há muitas, e você percebe que é uma repetição que vai acontecendo, e aquela opressão criou um padrão, criou uma mentalidade, criou um comportamento,
E então o diabo, aproveitando destas coisas, repete a história, e repete a história, e repete a história, até se tornar comum e normal. Eu vim te dizer, acabou o tempo da desgraça na tua família. Deus está escrevendo uma história nova. Você foi enxertado em outro ramo. Sua árvore hoje é outra. Quem pode dar glória a Deus aqui? Eu estou declarando aqui, coisas que eram corriqueiras estão sendo quebradas. E se você não entende, algo no mundo espiritual está sendo liberado nesta noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em um processo de libertação. Demônios estão saindo, espíritos malignos estão sendo vencidos, e o Senhor está operando neste lugar com tremenda liberdade. Alguém pode dar glória a Deus? O sangue já está sobre a porta e sobre a janela de muitas casas nesta noite. O primeiro ato dele foi romper, dizer: eu não continuo nessa jornada. Quem pode dizer amém? O primeiro ato dele foi criar um rompimento, dizendo: eu não continuo sobre estas amarras. Quem pode glorificar ao Senhor? Se ele rompe com seu pai e avô, ele precisa resgatar uma nova referência. Lembrando mais uma vez e reforçando o aviso: esta não é uma mensagem contra seu pai e seu avô, não é uma mensagem contra sua mãe e sua avó. Esta é uma mensagem de quem quer começar a escrever uma história nova e diferente. Diga comigo: quem muda a referência, muda o resultado. Você está aqui hoje para levar a tua família para onde ninguém chegou ainda. Você está aqui hoje para vencer o que os teus antepassados não venceram, e para que os teus filhos vençam aquilo que você não venceu. Eu estou vendo Deus formar uma geração nova e extraordinária. Nós estamos interrompendo batalhas aqui agora. O Senhor está entrando em uma nova geração. Quantos entendem isso aqui? Eu preciso dos irmãos da intercessão rapidamente aqui na frente. Os irmãos da intercessão, vem aqui rapidamente. Pelo menos 10 da intercessão aqui rapidamente na frente. Pelo menos 10 pessoas da intercessão. Rapidamente, vem aqui. O Espírito Santo acabou de me dar uma direção. Pelo menos 10 irmãos aqui da intercessão. Rápido. Pode vir, vocês aí. Que atuam aqui na diaconia, na intercessão. Aqui. Em nome de Jesus, olha para mim. Olha para mim. Sei que pode causar uma certa confusão. Vocês vão lá na escolinha. E com a autoridade de Deus, vocês vão colocar a mão sobre todas as crianças. E nós estamos declarando que nada vai se repetir no histórico deles. Que muitas desgraças que nos venceram não vencerão nossos filhos. Que muitas das aflições que nos atormentaram não atormentarão nossos filhos. Porque aquilo que nós vivemos parou em nós, será vencido em nós, e neles não terá lugar. Há algo profético na noite de hoje neste lugar. Vocês que estão aqui, estendem as mãos, porque isso é poderoso. Vocês orem por eles, que nós vamos revesti-los de autoridade. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre estes intercessores e líderes desta casa: quando eles entrarem naquela escolinha, vão pedir licença para a tia, vão parar a aula e vão colocar a mão sobre as crianças, liberando uma palavra onde nós declaramos que aquilo que nos venceu não vencerá nossos filhos, aquilo que nos oprimiu não oprimirá nossos filhos, porque hoje eles entram em um ambiente de vitória que nós ainda não havíamos entrado, e nós declaramos esta noite que o Senhor está quebrando cativeiros e conflitos familiares e opressões geracionais estão sendo quebradas deste lugar, na autoridade que há no nome de Jesus. Pode ir lá cumprir a missão de vocês, que vai ter muita libertação e mudança na história de famílias. Vai dando glória a Deus aí, vai dando glória a Deus aí. O que ele apontou para aquele momento é que ele encontrou uma nova referência. Que nova referência é essa? Ele olha o seguinte: não posso seguir meu pai, não posso seguir meu avô, quem eu vou seguir? O texto vai dizer que ele andou nos caminhos de Davi.
Agora é interessante a gente pensar como é que ele pode andar no caminho de Davi, se Davi morreu muito tempo antes dele. Ele começa a ter uma referência de alguém que avançou por um terreno que ele ainda não havia avançado. E eu vim dizer que existem pessoas mais amadurecidas que você, que já fizeram um caminho, e que você pode trilhar este caminho que está registrado nas Escrituras. O que acontece nesse texto é que a partir de agora ele começa a ter uma nova referência. Antes ele tinha a referência de um homem que adorava ídolos e que fechou as portas da casa do Senhor. Mas agora ele tem a referência de um homem que abriu as portas da casa do Senhor, que amava a casa do Senhor. Porque Davi deixou escrito em 1 Crônicas 29, porque amo a casa do meu Deus. Não é à toa que o primeiro ato dele é reconstruir a casa, porque quando você reconstrói a casa, tudo começa a tomar ordem e lugar. Quando você recria a adoração começa a tomar uma forma na sua vida, e todas as coisas começam a se ajustar. O que está acontecendo aqui é que o nosso Deus está dizendo para mim e para você, estar na casa do Senhor no primeiro dia da semana, vai colocar todas as coisas em ordem de novo, para alinhar a minha vida e a sua vida neste lugar. Quantos podem dizer amém? Quem pode dar glória a Deus? Levante a sua mão e diga comigo, realinhando a minha disciplina segundo as Escrituras. É importante ter referências espirituais. É curioso que o apóstolo Paulo vai defender a imitação espiritual. Pastor, como assim? Por pelo menos 5 vezes, de maneira clara, e outras tantas, de maneira subjetiva, Paulo vai dizer, imitem a Deus, imitem a Jesus, imitem os pastores, imitem a igreja. Você precisa escolher quem você vai imitar, aonde você vai colocar a sua atenção. Uma decisão muito importante é decidir quem você vai usar como modelo em sua vida. Nós precisamos escolher modelos espirituais, familiares, ministeriais, financeiros, de saúde. Comece a abrir seus olhos. O Espírito Santo está aqui hoje, dizendo para você, quero te dar um modelo novo de vida. Quem sabe você viveu a vida inteira cercado de gente sem sonho, sem perspectiva, sem direção, e o Espírito Santo te traz aqui hoje para te dizer, quero te dar um novo ar, para viver um novo sonho. Eu fui criado num bairro na minha cidade chamado Jardim Nena. Minha família ainda tem uma casa nesse bairro, meu irmão mudou para lá há pouco tempo, reformou a casa, e eu passei numa esquina onde a gente costumava ficar ali quando meninos, depois do jogo de bola, e eu via alguns homens que têm a minha idade, já de cabelo branco e barba branca, que estão sentados na mesma esquina, com as mesmas conversas, há mais de 40 anos. Sabe o que eu fiz? Eu procurei outras referências, eu respirei outros ares, enquanto eles ainda estão lá naquela esquina sentada, eu viajei o mundo, eu conheço até a Jet Church em Floripa, eu já experimentei coisas extraordinárias. E o que eu quero dizer com isso na noite de hoje é que o Espírito Santo está te dizendo, sua referência vai mudar, porque teu destino começa a mudar nesta noite. O que ele fez foi buscar uma nova referência, um novo exemplo. Quantos podem dizer amém? E abrindo de novo as portas da casa do Senhor, ele cria um novo modelo e uma nova rotina de devoção. Levante a mão e diga comigo, restaurando a minha devoção na presença do Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, verso de número 8, o texto diz, então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro.
encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e ele o entregou a Safã, que o leu. E o verso de número 10, e o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Verso 11, assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes. Vou te explicar em um minuto o que aconteceu, olhe para mim. Eles começam a organizar, e limpar e reformar o templo. E de repente ali, mexendo nas coisas, arrumando tudo, colocando os cabos, montando as luzes, de repente alguém, o que é isso? Existe um texto que muda a história. É este livro que muda a vida da gente. É esta palavra que faz um rei rasgar suas vestes e se dobrar diante dela. O que Deus está te dizendo é: não há homem que não se dobre diante da verdade da Escritura. O que o rei viu foi que a palavra é um espelho que mostra a nossa realidade. Porque existem livros que você o lê, mas a Bíblia é um livro que lê você. A Bíblia lê a sua alma, a Bíblia lê a sua mente. Enquanto você lê ela revela quem você é. Ela revela para onde você deve ir. Ela começa a revelar a sua vida e a sua história. Eu vim pregar nesta noite, porque diante da Bíblia ninguém resiste. Deus te trouxe para este livro ele me fez mais sábio que os meus problemas, este livro me fez mais próspero que as minhas necessidades, este livro me fez mais forte que os meus adversários. Este livro é caminho, este livro é verdade, este livro é vida, ele é a rocha em quem eu me apoio, ele é a segurança em quem eu confio, ele é a minha tábua de salvação. Se alguém crê, pega o que eu estou te dizendo hoje. Deus te trouxe neste lugar para fazer algo novo em sua vida. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? E a Bíblia diz que o rei se rendeu diante do livro. E quando ele leu o livro, o texto diz no verso 10 que ele rasgou suas vestes. Rasgar as vestes é um sinal de rendição. E quando você se rende, você muda destino. Diga: meu encontro com este livro mudou meu destino. Verso de número 19, do capítulo 22, eu estou quase terminando. O texto diz assim: já que o seu coração se abriu e se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Eu o ouvi. Quando aquele homem se rende diante do livro e rasga suas vestes, Deus diz: a maldição que vinha contra este lugar não prevalecerá, porque eu o ouvi. Me permita ser muito franco e sincero. Há muitas pessoas que seguiam um caminho de maldição, e Deus está te dizendo hoje: você se rendeu à minha palavra, e eu interrompi o caminho que você seguia, para criar um caminho novo, de transformação e de vitória. Se você crê no que eu estou pregando, fica de pé no teu lugar. Eu não sei se você tem noção do ambiente espiritual que nós estamos agora.
Manassés seguiu um caminho, Amon seguiu o caminho, mas quando chegou em Josias, ele se rendeu, e então a palavra do Senhor disse: este mal que viria, não virá mais. Segure na mão de alguém e diga para ele: você interrompeu tragédias, você interrompeu falências, desgraças. Que você acolheu a boa palavra de Deus em sua vida. Diga: tudo corria por uma direção, mas Deus te encontrou. Você encontrou a palavra, e hoje o destino seu e da sua geração foi mudado para a glória de Deus. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Se você crê nisso, diga glória, porque Ele tomou sobre si as nossas maldições e as nossas dores Ele levou sobre si. O caminho do vício foi mudado, o caminho da miséria foi mudado, o caminho da tragédia foi mudado, o caminho da vergonha foi mudado, e um novo caminho de esperança e bênção chegou em nossa vida. Quem pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor neste lugar? Aleluia! Eu quero que você preste atenção. Manassés, o avô de Josias, foi considerado o pior rei da história de Judá. Mas eu queria que você olhasse comigo capítulo 23, verso 25. Eu queria que você lesse comigo. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. O que a Bíblia está dizendo é que o pior rei, a pior geração, gerou no futuro o melhor rei e a melhor geração. Eu vim dizer que existe uma mudança de destino acontecendo quando esse livro é encontrado, quando a palavra é realizada, quando a verdade vem sobre nós. Levante a tua mão, porque eu vou orar, o louvor pode subir. Eu quero ministrar rápido aqui. Eu quero dizer para você na noite deste dia, que hoje a sequência que o diabo tinha planejado para a tua vida foi frustrada. Eu quero dizer que hoje a sequência de desgraça que estava desenhada foi anulada, que a maldição foi quebrada, que Cristo Jesus subiu ao madeiro, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado sobre um madeiro. A herança começou a mudar. Eu não tenho mais a herança do que minha família fez, mas eu me tornei herdeiro em Cristo Jesus, e bendito como Abraão, o crente em Deus. Levante a tua mão, porque eu vim declarar que hoje o status mudou. Você não está mais no caminho de morte e destruição de Amon e Manassés, mas você entrou na linhagem de Davi, o rei dos reis, juntamente com Jesus. Se o que era esperado para aquele homem era morte, o que veio agora foi vida. Levante a tua mão, porque hoje é um dia de milagres aqui, e eu declaro que cativeiros foram quebrados neste lugar. Eu declaro, Senhor, e creio que hoje o caminho foi mudado, o destino foi transformado, e a vitória veio, Senhor, de maneira extraordinária sobre a vida dos teus filhos neste lugar. Com as mãos levantadas, diga comigo: hoje uma nova jornada começa para mim e para minha geração. Todo plano do inimigo, toda maldição decretada, todo caminho de morte foi revertido em bênção, vida e abundância, para a glória do nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Há poder no nome de Jesus. Deus está quebrando cadeias na mente agora. Há poder no
está quebrando cadeias do espírito agora. Deus está quebrando cadeias familiares agora. Pra cadeias quebrar, Doenças hereditárias, cadeias quebrar, sequências malignas foram quebradas. cadeias quebrar, cadeias quebrar. Mais uma vez, igreja, declare: Poder no nome de Jesus. enquanto estamos aqui, algo tremendo está acontecendo. No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Em nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Coloque as mãos sobre o teu coração agora e feche os teus olhos. Aleluia. Você é herdeiro de Abraão pela fé. Você entrou em um novo ramo, em uma nova linhagem, e vai produzir uma nova sequência. Eu declaro que na tua vida toda sequência de morte e destruição foi rompida, e uma nova sequência de vida e vitória começou. As janelas dos céus estão se abrindo, e eu vejo o caminho sendo pavimentado para famílias neste lugar. Senhor, nós entregamos nossa vida em tuas mãos nesta noite, e cremos que o Senhor operou milagres extraordinários. Espírito Santo, faz a obra que nenhum homem pode fazer neste lugar. Espírito Santo, fala aos corações e abraça-os de dentro para fora. Conscientiza-os de que são filhos e que toda maldição foi quebrada, e que hoje houve uma interrupção. O fluxo de males, o fluxo de desgraça parou, e uma nova história começou. Você não vai repetir a história da sua mãe, você não vai repetir a história das suas tias, você não vai repetir a história do seu avô. Você não vai se acabar num bar. Você não vai ser aquele que ganha dinheiro e gasta dinheiro, ganha dinheiro e perde dinheiro. Você não vai ser aquele que hoje está aqui e amanhã está ali. Deus está te plantando em um posicionamento aqui e agora. Talvez disseram para você: parece tanto o avô, parece tanto o tio, parece tanto o pai. E eu quero te dizer, isso foi quebrado. Casais aqui já usaram a família como ofensa, mas eu quero, você parece teu pai, você parece tua mãe. Eu quero que vocês se abracem nesta hora, porque esta ofensa não vale mais como maldição dentro da tua casa. Feche os teus olhos com as duas mãos sobre o coração. Jesus se fez maldição para que nós nos tornássemos benditos. Jesus assumiu a maldição para que eu vivesse na bênção. Eu estou declarando que na cruz toda maldição foi levada, na cruz toda maldição foi quebrada. Você se torna, através de Jesus, bendito de Deus a partir de agora. O acesso ao reino de Deus se dá pelo nome santo de Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e todo aquele que crer em Cristo Jesus como seu Senhor se tornará filho herdeiro do Pai e das bênçãos de Abraão, para a glória de Deus. E é um coração quebrantado diante da palavra, e a Bíblia diz que todo joelho se rende, toda língua confessa que Jesus é o Senhor.
Josias era rei, mas tirou suas vestes de rei e se dobrou com humildade diante de Deus. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que só tem um caminho para um homem ser de fato livre. É quando ele se rende diante da palavra de Deus. Eu quero fazer a oração mais importante da tua vida com você agora. Se ao final dessa oração, orando comigo e com a igreja, ela fizer sentido a você, você apenas diga amém. Diga apenas eu concordo. Mas eu queria que você repetisse comigo esta oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso de um Salvador. Senhor Jesus, eu te peço, tem misericórdia da minha vida nesta noite. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus, veio à terra como homem, morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou para me dar a vida eterna e hoje me apresenta diante de Deus Pai. Eu invoco ao Espírito Santo para que faça uma obra de dentro para fora e mude a minha vida, pois hoje eu entrego a minha vida ao senhorio do Senhor Jesus. Eu renuncio agora os pecados do passado, eu rompo agora com as maldições, religiões, invocações e legalidade. Hoje eu entrego a minha vida por inteiro ao Senhor e diante de todos confesso: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, que hoje pelo Espírito me dá uma nova vida em Jesus. Se você crê que Jesus é o Senhor, diga amém. Se você crê que Jesus muda a sua história a partir de hoje, diga amém. Agora ouça com muita atenção. Se você hoje de fato se rendeu e entregou sua vida a Jesus, e consciente e convencido por Ele, de que só Ele é o caminho, verdade e vida, e deseja hoje entregar sua vida a Ele, aí onde você está, você e Deus, diga para Ele amém. Com muita atenção, preste atenção, ouça o que eu vou lhes dizer. Se você fez essa oração pela primeira vez, você nunca fez uma oração como esta. É a primeira vez que você faz uma oração assim. Quando eu contar até 3, você vai levantar sua mão mais alto que você puder. Se você está aqui hoje e tem frequentado a igreja, mas hoje entendeu que você precisava interromper o caminho que seguia e tomou a decisão, hoje foi o seu dia de decisão, de entregar sua vida a Jesus e começar uma nova história com Ele. Quando eu contar até 3, você vai levantar sua mão mais alto que você puder. E se você está aqui, se afastou dos caminhos do Senhor, andou por caminhos que não eram seus e nem para você, mas sabe que hoje precisa voltar. Quando eu contar até 3, você que hoje precisa voltar, vai levantar sua mão mais alto que você puder. O orgulho não vai te segurar, o medo não vai te segurar, as maquinações do inimigo não vão te segurar. Se você hoje fez essa oração pela primeira vez, se você hoje tomou sua decisão por Jesus, se você hoje vai voltar para Ele, quando eu contar até 3, joga essa mão lá em cima como um testemunho. Eu conto agora. 1, 2, 3, levante sua mão. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que hoje tomou sua decisão por Jesus, você que hoje está voltando para Ele, fica com a sua mão levantada, fica com a sua mão levantada, em nome de Jesus, dê o primeiro passo. Você que está com a sua mão levantada, sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque eu preciso orar por você. Sua nova história começa agora, vem. O primeiro, o segundo, o terceiro, você do mezanino desce. É 2 minutos para a gente encerrar isso. Vem viver tua nova história. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Você entende que Deus está te chamando?
interromper aquele fluxo e vai começar um fluxo novo, caminho novo. Sai do teu lugar e vem. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu sinto de fazer algo aqui enquanto as pessoas estão chegando. Continue em oração, igreja, porque tem algumas pessoas no meio que estão em conflito. Mas você sabe que hoje é dia de começar uma nova história com Jesus, ou de retomar sua história com Jesus aqui. Você sabe que Deus está te chamando. Existe uma força dentro de você te chamando, mas algo está travando os seus pés. Nós vamos começar uma contagem regressiva, e cada declaração nossa aqui, nós declaramos que Deus está trazendo força a você. Não para de vir gente, porque Deus está chamando. Alguns pés estão sendo livres para dar o primeiro passo, e logo você vai dar o segundo. Então vem, em nome de Jesus. A igreja, levante as mãos comigo, porque tem cativeiro sendo quebrado aqui agora. Gente que foi consagrada e oferecida a deuses e entidades, mas que hoje Deus está te libertando e dizendo: vou te dar história nova. Não importa o sacrifício, a oferenda que foi feita por você, hoje Deus está dizendo: vou te fazer história nova. Eu conto agora e algumas pessoas vão começar a vir, você vai ver que vai haver uma libertação aqui. E eu vou fazer uma contagem regressiva agora. Feche os teus olhos. A igreja comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos hoje que o Senhor está quebrando o cativeiro. Está vindo uma ali, outra ali. Nós declaramos hoje que o Senhor já quebrou histórias, está quebrando aqui conceitos, consagrações, dedicações. Algo novo começou, filho. História nova. Hoje muda tudo, para a glória de Deus. Senhor, nós declaramos que hoje é o dia de um novo começo, para a glória de Deus. Nós declaramos que hoje é o dia de novas histórias, para a glória de Deus. Porque Deus hoje começa a escrever um livro novo a partir de você. Deus começa a escrever uma história nova. Do pior saiu o melhor. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para dizer: sua vida e sua história mudaram, em nome de Jesus. Eu te abençoo nesta noite. Eu abençoo sua casa. E seu ato de vir à frente resgatou a história da tua família e o destino da tua geração. Você crê nisso? Agora olhem todos para mim aqui. Eu vou pedir mais um favor. Primeiro, que você se apegue de todo o teu coração ao teu Deus, porque Ele é quem te sustenta. E o segundo, a gente quer o nome de vocês para continuar orando. Aqui à minha esquerda, à direita de vocês, tem uma equipe ali para pegar o nome de vocês e apresentar você em oração. Segue aqui pela minha esquerda, à direita de vocês, enquanto a igreja aplaude ao Senhor por essas vidas. Só seguir por aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Só seguir, conduz eles aqui. Pode ir por aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Enquanto eles vão saindo, vai seguindo, que Deus abençoe. Há muitas lágrimas, muitas entregas. Quem pode celebrar ao Senhor pelo que está acontecendo aqui hoje? Nós estamos tendo uma linda colheita de vidas aqui hoje. Aleluia. Lembrando você então, antes de passar aqui para o pastor para ele encerrar, lá atrás você tem essa sequência, esse combo de 3 livros, que leia eles na sequência, e eu sei que Deus vai mudar a sua vida, sua estratégia e sua prática. Quem crê nisso, diga amém. Foi um privilégio estar com vocês. Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Aleluia.